Fala, vestibulando da Universidade de Brasília, professor Vinícius Elias aqui na área, iniciando aqui, inaugurando uma playlist aqui para ajudar vocês, é a Jornada da Aprovação 2024 do PAS-UNB, tá bom? Então aqui a gente começa nesse vídeo iniciando uma sequência aí de questões. A ideia aqui é iniciar o nosso projeto uma questão por dia, tá? Então eu quero que você sempre comigo aqui, já avisa os colegas aí que estão se preparando também para PAS-UNB, que a gente vai trazer aqui todos os dias uma questãozinha resolvida para vocês, tá bom? A gente vai alternar aqui, a proposta é alternar. Um dia a gente faz o PAS 1, no outro dia o 2, no outro dia o 3, aí volta no PAS 1, no 2 e no 3. Ou seja, nós vamos resolver por semana aí 2 questões do PAS 1, 2 do PAS 2 e 2 do PAS 3, tá? Isso até a prova, beleza? Então, a ideia é agregar com vocês aí, vocês conheçam também o nosso trabalho aí, que já tem aprovado muitos candidatos aí, né? E a gente tem que entregar aqui, vai tentar entregar para vocês o melhor conteúdo que vocês vão encontrar no YouTube aqui sobre o PAS-UNB, tá bom? Então, no vídeo de hoje, inaugural, né? Aula 1, galera do PAS 2. Muita atenção, listagem nova. Vem comigo, vamos começar, vamos estrear aqui essa maratona aqui já com uma obra super importante. Nós vamos falar hoje, vamos trazer uma questão aqui do Kant, tá? Beleza? Beleza, galera? Vou trazer aqui uma questão que já foi cobrada, mas que pode vir de novo alguma coisinha nesse sentido, mas a gente vai aproveitar essa questão para fazer uma revisão, beleza? E aí eu quero deixar claro também que a gente vai trazer aqui questões ou de provas anteriores, quando isso a matriz permitir, né? Quando a gente tiver uma obra que já foi cobrada em matrizes anteriores, a gente traz aqui e que esteja presente nessa matriz. Ou então, a gente vai trazer questões inéditas. Quem não sabe, no nosso material lá no curso de análise de obras, nós temos o e-book de questões, né? Nós temos o resumo direcionado e lá dentro tem um e-book de questões, né? Onde a gente tem questões inéditas, tá? Então, para cada aula, a gente tem uma bateria ali gigante de questões inéditas daquela obra, beleza? Então, começando aqui, jogando na tela para vocês, Kant, tá, pessoal? Questão cobrada aí na prova de 2023. De acordo com o pensamento de Kant, consultar livros e seguir as orientações de pessoas especialistas e competentes não torna dispensável o ato de pensar. Então, eu quero você raciocinando aí. 5, 4, 3, 2, 1. Marca aí certo ou errado, o que você está pensando? Vamos lá então, olha só galera, trazendo para vocês. Primeira coisa, quando a gente fala do Kant, vem aqui para mim, quando a gente fala do Kant, a gente tem que lembrar aqui da obra, né? O que é o esclarecimento. Essa questão aqui está falando justamente da obra do Kant, o que é o esclarecimento. Resposta à pergunta, o que é o esclarecimento, beleza? Então lá no nosso material, lá no nosso curso de análise de obras, quem já está lá sabe que esse esquema eu elaborei aí com muito carinho para você pincelar, fixar as principais informações. A gente tem que lembrar aqui que o Kant, lá a gente vai ter várias temáticas ali, mas que vai ter uma linha, né? Vai ter uma linha ali que a gente vai passar a entender esses conceitos e aí a gente vai chegar no fechamento. O documento que é utilizado lá para vocês, que vocês devem estudar lá do PAS-UNB, que é o ensaio lá da resposta à pergunta que é o esclarecimento, no documento vai mostrar que o Kant ele cria toda uma narrativa, uma linha de raciocínio, ele insere uma sequência de conceitos para no final ele jogar para a gente o que ele queria, né? Como é que ele enxerga o que seria o esclarecimento, né? Ele vai escrever esse documento, na verdade, em resposta a uma publicação no jornal, né? Que perguntava lá e desafiava a galera na época, né? Do que era o esclarecimento. Então ele vai escrever esse documento, resposta à pergunta, o que é o esclarecimento. A pergunta foi publicada no jornal, ele vai devolver, né, a resposta ali, vai ficar um tempo raciocinando ali e vai fazer uma publicação em cima disso, trazendo ali a visão dele, tá? Então, o que a gente tem que lembrar aqui? No caso do Kant, a gente precisa lembrar que ele vai iniciar falando lá a questão do uso, né? Da questão da maioridade, menoridade, uso público da razão, uso privado da razão, beleza? Então, quando eu estou falando aqui do uso público da razão, eu vou estar falando numa perspectiva muito aqui de expor o conhecimento, né? De expor as minhas ideias para os grupos que estão dispostos a ouvir, a refletir ali. A ideia aqui é estar aberto a receber as críticas e as contribuições referente àquele pensamento, tá? Isso vai gerar um conhecimento aqui refinado, beleza?
Ao contrário disso, a gente vai ter o uso privado da razão, né? O uso privado da razão vai ser a ideia de apenas obedecer, né? Aceitar sem questionar, sem pensar em cima, seguir normas cegamente. Isso aqui o Kant vai chamar de menoridade, que é a incapacidade do indivíduo de fazer o uso do seu entendimento sem direção de outro indivíduo, tá? Isso aqui ele vai destacar para a gente como consequência, né? Como sendo aqui, isso vai ser uma consequência de nossas crenças, nossos medos, muitas vezes da preguiça ou da covardia, né? De se desafiar ali e colocar nessa posição, beleza? Então, a gente fala aqui da menoridade, né? A gente fala do uso privado da razão, que na verdade seria aqui o que leva à menoridade, né? Que é essa incapacidade, né, de fazer o uso do seu entendimento sem direção de outro indivíduo, ou seja, você tem aquela preguiça de pensar, você vai ali com o pensamento dos outros, você aceita tudo sem questionar, sem pensar, e vai sempre, é muito mais fácil, né? Você às vezes aceitar sem processar aquela informação e simplesmente concordar, ele vai chamar isso aqui de menoridade, tá? E aí isso é causado principalmente por crenças, medos, preguiça e covardia. Então, falando aqui da menoridade, a gente vem novamente reforçando aqui o uso público da razão, que é a questão de expor o conhecimento, as ideias, né, para os grupos ali que estão dispostos a ouvir, refletir, né, receber as críticas e contribuições, gerando um conhecimento refinado. Esse conhecimento refinado vai ser aqui a questão da maioridade, né? Então aqui é o desejo do conhecimento, vontade de saber mais, uso da razão com o objetivo de emancipar os seres humanos de uma condição de menoridade. Então Kant vai concluir lá, galera, que o esclarecimento vai ser a saída do homem da menoridade, né, do qual ele é culpado, para maioridade, beleza? Então é basicamente isso que ele vai trazer lá pra gente e isso pro Kant vai ser o esclarecimento. Volta aqui para mim, quero mostrar para vocês aqui também uma outra coisa. Esse mapa mental vou liberar para vocês lá no nosso Telegram, vai estar na descrição do vídeo aqui, resumindo aí também um pouco das informações que a gente colocou aqui para vocês. Eu fiz esse mapa exclusivamente pincelando aqui alguns conceitos importantes, essa questão da definição da saída da menoridade, né? O esclarecimento seria a saída da menoridade, a incapacidade, e a menoridade é a incapacidade de usar o próprio entendimento, uma dependência de tutela alheia, uma responsabilidade individual pela saída, né? Ou seja, cabe a você sair dessa inércia, né? E o esclarecimento vai ser a autonomia do entendimento. Vai ser o iluminismo, né, galera? Isso aqui o Kant vai chamar a atenção, né? Vai dar aquela chacoalhada para o ouse saber, né? A coragem de pensar por si mesmo. E aí a gente vai ter outras informações aqui importantes para vocês lá nesse mapinha. Na Telegram aqui da descrição do vídeo, você vai ter como baixar lá esse mapa mental exclusivo. Elaborei para essa aula aqui para vocês, beleza? E aí, voltando para a questãozinha, o item está certo, galera. Lá no documento, né, quando a gente pega lá, ele vai falar que, de acordo com o pensamento de Kant, mesmo que consultemos livros, né, e sigamos as orientações de especialistas competentes, isso não torna dispensável o ato de pensar. O que ele está dizendo, né? O que ele disse ali na questão? Ele está dizendo que, de acordo com Kant, mesmo que a gente vá consultar livros, seguir a orientação de alguém que é especialista, a gente não deve simplesmente aceitar aquilo cegamente. A gente tem que fazer um raciocínio em cima. A gente tem que pensar sobre aquela informação, né? E não aceitar sem questionar. É isso que ele vai dizer. Kant até dá exemplo lá de igreja, de outras coisas assim lá no texto, né, que quem fizer a leitura completa lá vai perceber do que eu estou falando, tá? Então Kant defende a ideia de que cada indivíduo deve usar o seu próprio entendimento, o que ele chama de maioridade, e ele argumenta que a dependência de outros para o entendimento é uma forma de imaturidade, que seria essa menoridade. Portanto, mesmo quando consultamos fontes externas de conhecimento, o ato de pensar por si só, por si mesmo, é indispensável. Para o Kant, isso vai ser o esclarecimento à maioridade. Beleza, galera? Então, olha só. Gostou ou não gostou? Então, o item está o quê? Está certo, né? Certíssimo. Cuidado que isso pode cair na sua prova, tá? Eu trouxe um itemzinho ali trazendo um pedaço, mas aproveitei para revisar outras coisas mais centrais ainda para você.
E aí, eu espero que você tenha gostado desse nosso encontro aqui. Te vejo no próximo vídeo, na aula 2. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, né? Conhecer lá mais informações sobre o nosso curso, tá? Um abraço, quero você comigo até o final para a gente arrebentar aí, né? E chegar muito bem no PAS UNB, beleza? Até o próximo vídeo, valeu, um abraço, tchau, tchau, galera!